Muito bem, eu vou mostrar aqui como funciona aqui o sistema de controle das obrigações desse primeiro pacote que foi entregado. Eu vou também enviar um documento com o link e tudo mais, mas para facilitar o entendimento, eu gravei esse vídeo aqui, tá bom? Primeiro eu vou falar aqui dos grupos de permissões, tá? Então eu vou trazer aqui para cá, esse documento aqui, dos grupos que a gente tem. Bom, aqui são os grupos de permissão do SharePoint que já estão criados, tá? E então, só para dar uma visão geral aqui, a gente tem o grupo de membros, que são os usuários colaboradores de uma forma geral. Então, eu já incluí aqui todos, exceto os usuários externos. Então, todo mundo que tem acesso, todo mundo que tem conta no escritório, em princípio, está com acesso geral aí para editar, para incluir, para excluir, tá? Se vocês não quiserem que todo mundo tenha, então é só remover esse todos lá, exceto os usuários externos. E tem o grupo de visitantes e tem que é só para consultar, por enquanto não tem ninguém nesse grupo. Tem o grupo de proprietários, onde estão as pessoas que têm permissão total no site. Então, em princípio, eu coloquei o Lucas e coloquei o Alex, tá? Vocês podem mudar também isso aqui. Tá? E aí a gente tem esses grupos aqui, grupo execução e grupo revisão e validação. Esses grupos aqui são grupos que são customizados, né? São grupos exclusivos do sistema, então é importante que vocês entendam como funcionam eles. Bom, basicamente como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar o seguinte, todo mundo que tiver aqui nesse grupo, grupo execução, as pessoas que tiverem nesse grupo execução, eles vão ter permissão para finalizar o passo de execução no workflow, mesmo que eles não sejam a pessoa atribuída, tá? A mesma coisa para esse grupo, revisão e validação, tá? Que são os grupos que, em princípio, vão ser usados agora nessa primeira fase. Que são os passos que vão ser utilizados agora nessa primeira fase. Então, como funciona? Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, no workflow, se a gente ver, eu tenho o passo de execução e tenho o passo de revisão e validação. O sistema automaticamente vai atribuir uma pessoa responsável por executar e uma pessoa responsável por revisar e validar. Vou mostrar para você como é que faz esse cadastramento. Por exemplo, aqui, se eu mudar aqui para essa visão aqui da tarefa, eu vejo que esse processo aqui, rotina mensal do fiscal, está no passo de execução e o responsável é Paulo Farias. Por enquanto, todo mundo aqui está com Paulo Farias, que é o único usuário, que era o usuário da gente, que a gente usou para para fazer os testes, né? Então, ele gerou aqui para Paulo e revisão também é Paulo. Mas no caso aí vocês vão colocar as pessoas mesmo responsáveis, tá? Então vai ter uma pessoa responsável pela execução e uma pessoa responsável pela validação do processo. Só que se essa pessoa não tiver, aí a pessoa, qualquer um que tiver nesse grupo, vai poder finalizar o passo por essa pessoa, tá? Então eu já coloquei aqui o Lucas, o Alex e o Jorge nesse grupo. Também da mesma forma o Lucas, o Alex e o Jorge nesse outro grupo. A ideia aqui é que vocês coloquem quem são os coordenadores, né, os líderes de equipe, que essas pessoas podem fazer isso pela pessoa, caso ela não esteja, né? Então ela pode assumir essa tarefa. Bom, então esses aqui são os grupos de permissão. Então, como é que você inclui novos usuários ou exclui as pessoas aqui nesses grupos? Aqui é só você vir aqui no SharePoint, tem a opção aqui configurações do site, tá? Isso aqui quem vai poder fazer? Os proprietários do site, as pessoas que estão com o perfil do proprietário. Os colaboradores não vão poder fazer isso. Vem aqui, ó, pessoas e grupos. E tem aqui os grupos, tá? Então, como eu disse, grupo execução. Então tá aqui, tá o Alex, tá o Jorge, tá o Lucas e tá o Paulo aqui, Farias, né? Enquanto estiver fazendo teste vai estar aqui, depois é removido, tá? Da mesma forma, os outros grupos. Como eu disse aqui, esses membros de controle das obrigações, eu coloquei todos para quê? Para que, né, todo mundo possa ter acesso ao site, tá? Não precisa ficar incluindo individualmente.
mas nada impede aqui que vocês incluam as pessoas mesmo, né? Em vez de usar o todos, tá? Aí é uma decisão de vocês. Bom, falei sobre grupos, agora eu vou falar sobre os cadastros, tá? Os cadastros são muito importantes, tá? Então, começando pelo cadastro de processos, aqui no documento tem também, então o que eu vou falar aqui também está escrito aqui no documento, vocês vão ver, tá? Aqui, ó, processos, checklist, clientes, tá? Então, tá aqui também, mas eu vou falar aqui. Então, processo. Aqui em processos, você vai cadastrar aqui os processos que vocês têm aí e que vocês vão monitorar através do sistema. Então, eu tenho aqui aquele PDF que o Alex me mandou, tá aqui ele aqui, certo? Então, aqui, ó, eu tenho processo, por exemplo, rotina mensal da contabilidade, esse primeiro processo, ele está cadastrado aqui. Rotina mensal contabilidade. Se você quiser editar esse processo aqui, é só selecionar do lado e clicar aqui no botão editar. O que é que ele vai ter? A periodicidade, nesse caso aqui é mensal. O dia limite, qual é o que é o dia limite? É a data, é o dia do mês limite para a entrega desse processo. Tá? O sistema vai usar isso para poder calcular lá os prazos do fluxo. O mês, como o processo é mensal, não preenche, você vai preencher quando o processo for anual. O regime aqui, ó, você pode dizer que esse processo ele só se aplica a lucro presumido, lucro real e... Opa, aqui tá repetido aqui, eu vou corrigir. Aqui deveria ser simples nacional, né? E... Vou ver o que tá esse problema aqui. Mas aqui vai ser simples nacional, então você diz quais são, ou você pode marcar todos e deixar os outros desmarcados, deixar só todos, então ele se aplica a todos, tá? A área aqui você vai dizer que é contabilidade, o tipo de processo, isso aqui é importante, você vai ter aqui 3 tipos, o processo pode ser de 3 tipos, ele pode ser checklist, quando é um processo como a rotina mensal, que vai ter um checklist com várias tarefas para serem executadas, como esse aqui, né? Então, esse aqui é do tipo checklist, porque ele tem várias tarefas e você vai controlar como um checklist. Mas você pode também ter o tipo obrigação, que é como esse aqui, elaboração de ECD, que é uma obrigação única, então um processo que gera uma obrigação. Ou você pode ter tarefa, que seria um processo para uma tarefa que ela nem gera obrigação, nem tem um checklist associado. Então, uma tarefa qualquer que você queira cadastrar e que você queira controlar aqui através do sistema. Então, sei lá, planejamento anual. Você pode colocar isso, né, e ter lá, colocar ele lá como uma tarefa que é anual e que ocorre no mês tal e a data é tal. Então você vai ser lembrado quando for gerar a agenda desse mês que tem que fazer o planejamento anual, tá? Então você vai cadastrar esse processo como tarefa. Então isso aqui dá flexibilidade para que você cadastre qualquer tipo de tarefa, atendimento a cliente, qualquer coisa que você pensar e que você quer monitorar os prazos, né, e as datas e responsabilidades, você pode cadastrar aqui, tá bom? Então, basicamente é isso. Aqui é bem importante essa questão do dia limite, né, o mês, quando ele for anual, e também os regimes aqui envolvidos. Eu vou corrigir lá para colocar o simples nacional. O próximo cadastro aqui é o de checklist. Então, um processo que é do tipo checklist, você vem aqui e vai exatamente cadastrar o checklist daquele processo. Então, já está cadastrado aqui para a rotina mensal contabilidade e para a rotina mensal fiscal. Você vai cadastrar o da folha. Então, por exemplo, você vai lá e não está completo aqui, tá? Vocês têm que incluir. Mas vamos aqui colocar um da folha aqui. Então, eu tenho aqui, qual é o item? Vamos pegar um item aqui. Vamos pegar um item aqui da folha.
departamento de pessoal. Então vamos lá, o primeiro item, opa, desapareceu aqui, pronto, voltar aqui, pronto, não, só um instantinho, pronto, aqui, diminui aqui, volta aqui, pronto. Então, olha lá, rotina mensal por cada cliente. Então eu tenho a primeira é admissões do processo, rotina mensal. Rotina mensal da folha eu não tenho ainda cadastrado aqui, então eu preciso cadastrar. Então, antes disso aqui eu tenho que ir lá no processo, tá? Vou no processo, coloco o novo aqui e coloco rotina mensal folha. Folha ou departamento pessoal, e vocês decidem como vocês querem. Tá? Então, mensal, a data limite, qual é a data limite para geração da folha, tá? Então vamos dizer que seja dia 3. O mês não tem, já que é mensal. O regime, vamos colocar aqui que é para todos. Opa. Vou colocar aqui que é para todos. A área é a folha e é do tipo checklist, ok? Salvei. Então já está cadastrado aqui. Agora sim eu posso ir lá no checklist e incluir aqui. Então, vamos lá, admissões. O processo, aí você vai escolher aqui, rotina mensal da folha. A ordem, esse aqui é o primeiro. É uma tarefa, é uma obrigação ou é uma atividade? É uma atividade. E você vai salvar, ok? Quando você salvou, ele vai aparecer aqui, ó. Vai incluir mais um, próximo. Demissões e GRFC. Processo, rotina mensal da folha, a ordem é o segundo e é uma obrigação, tá? Vamos dizer que seja uma obrigação e eu salvo, tá? Então ele vai levando aqui. Você vai ver que quando a gente criar a tarefa lá da rotina mensal da folha, ele vai no checklist vai incluir esses itens aqui, tá? Então aqui vocês vão incluir os demais itens indicando se é uma atividade ou se é uma obrigação, ok? Então esse aí é o cadastro de checklist. O próximo cadastro aqui é o cadastro de prazos. O que é o prazo? Esse é um cadastro importante também. Todos eles são importantes, né? Mas alguns merecem mais atenção porque são menos, vamos dizer assim, menos evidentes, né? De como ele funciona. Como é que funciona aqui esse prazo? O prazo ele vai sempre calcular de trás para frente. Então lembra que lá no processo tem um prazo final, né? A gente viu aqui no processo que tem aqui, ó, dia limite. Vamos ver aqui, ó, geração dos livros na junta. É dia limite, a data limite é 20. É no mês 10 e no dia 20. Tá? Então, ele vai calcular do dia 20 para trás os prazos das etapas do processo, com base nesses parâmetros aqui. Então, o fechamento é no dia, eu estou com prazo 0, então o fechamento vai ser no próprio dia 20. A publicação, ela precisa ocorrer um dia antes, considerando o prazo mais margem, e 2 dias antes, considerando o prazo sem a margem. O que é isso? A gente sempre vai ter um prazo e um prazo mais margem que vocês podem utilizar. O prazo mais margem é como se fosse um prazo e uma gordura. Então, digamos que você quer, o seu prazo é dia 20. E aqui, nesse caso, o prazo mais margem é 1 e o prazo é 1. Como é que ele conta? Ele conta 20 menos 1 é o prazo mais margem. 20 menos
mais menos 1 é o prazo normal. Então, a publicação vai aparecer no dashboard que ela tem que ser concluída até o dia 18, como prazo normal. E até o dia 19, como o prazo mais a margem. Tá? Isso vai ficar mais claro quando a tarefa for criada. Mas, basicamente, é assim que ele vai ocorrer. Por quê? No dashboard, quando chegar no dia 18, que é um dia antes da margem, que é o dia que eu dei o prazo, ele deixa de ser verde e passa a ser amarelo. Tá? Que eu ainda tenho um dia de folga, mas já fica o sinal amarelo. Então, esse prazo mais margem servem para isso. Enquanto o prazo for menor do que esse prazo aqui, está verde. Se ele for maior do que esse, mas menor do que o prazo mais margem, ele fica amarelo. Se for maior do que o prazo mais margem, aí ele já está atrasado. Tá? Vocês vão entender isso mais fácil quando a gente cadastrar a tarefa. Por fim, a gente tem aqui os clientes. Os clientes, você vai cadastrar aqui todos os clientes, né, para qual vão ser geradas tarefas e obrigações. E aí você vai colocar as características dele. Aí a gente vai aqui, ó, aqui editar, para a gente ver. Então, o regime, tá? Empresa, regime, o checklist. O que é o checklist? Você vai indicar quais são desculpa, quais são os itens que são executados para esse cliente no checklist mensal contábil. Porque no cadastro de checklist tem todos os itens da rotina de contabilidade completa, mas só que, dependendo do cliente, pode ser que você só faça uma parte. Então, você vai indicar isso aqui. Tá? Da mesma forma, para o contábil, também para o fiscal e também para a folha. Tá? Então, para cada cliente, você vai indicar quais são os itens que você quer no checklist exclusivamente para aquele cliente. Aí aqui também os prazos máximo para o contábil, fiscal e folha para o cliente e quem são os responsáveis do contábil, colaborador contábil é o passo execução, o controle contábil é quem faz a revisão, colaborador fiscal, execução, controle fiscal, execução, responsável folha e controle folha. Tá? Então, aqui termina os clientes, tá? Então, você vai cadastrar aqui todos os clientes. Feito tudo isso aqui, aí você vai para a tarefa. Nessa primeira etapa que a gente vai fazer para o teste iniciais, a gente tem só a criação das tarefas de forma manual. A gente ainda não tem a criação da agenda de forma automatizada, como a gente vai ter nos próximos sprints, que ele vai ler toda a base de clientes e gerar a agenda inteira com base nos cadastros lá do cliente e nos cadastros de processo. Mas, por enquanto, a gente pode fazer isso de forma manual. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Vai incluir aqui, nova tarefa, escolhe a área, vamos dizer que seja folha, o processo. Então, na folha eu tenho dois aqui, tenho a elaboração da DIF, tenho a rotina mensal da folha, vou botar a rotina mensal. Escolhe o cliente, vamos escolher o cliente Acme. Você vê que ele já calculou aqui o prazo de entrega como 3 de abril, porque é o prazo máximo para o processo. E eu vou escolher a competência, que é abril. 3 de abril ele já vai abrir atrasado, né? Porque eu já estou atrasado aqui. Ele colocou os dois itens do checklist, que eu cadastrei lá na lista de checklist. E aqui e só isso, pronto. Aí eu vou
salvar. No que eu salvei, ele já incluiu aqui no dashboard a tarefa e já com status de atrasado, como eu disse, porque o prazo limite é 3 de abril. Veja que o vencimento que ele cadastrou para a tarefa de execução é o dia 31 de março, porque é aquilo que eu falei aqui, desses prazos aqui. Então, se o prazo do fechamento tem que ocorrer em 3 de abril, ele vai puxando para trás. Então, no dia 2 tem que ser a publicação com a margem. No dia 1, a publicação sem a margem. Aí, no dia 31, vai ser a revisão e validação com a margem. Só que, antes do dia 31, ele já vai, no dia 29, porque são 2 dias aqui de margem, no dia 29, ele já vai acusar que vai ficar amarelo, que já está entrando na margem. Tá? Então, é isso. Veja que a contabilidade, como o prazo é 15, ele está no verdinho ainda, porque o vencimento aqui da fase de revisão e validação é o dia 13. Vou abrir aqui. Ele tem os itens aqui. Nesse caso aqui, ele já está, se eu olhar aqui no histórico, ele vai ver aqui ó, que a execução, ele tinha, ó, a data de alerta era 11 de abril, que é o prazo sem a margem, e a data de vencimento, que é o prazo com a margem, era dia 12 de abril. E a data de entrega é dia 15. Então ele diz aqui, ó, a execução já foi finalizada dentro do prazo, e agora ele está na fase de revisão e validação, e o prazo aqui, ó, o vencimento é o dia 13, só que no dia 12 ele já vai dar um alerta. Tá? Então o prazo sem a margem é dia 12. Então no dia 12 ele já dá um alerta, já fica amarelinho, ele já dá um alerta de que está próximo ao vencimento, tá? Porque o prazo é um dia antes daqui do vencimento. Já no prazo de execução são 2 dias, lembra que eu vi lá que são 2 dias? Aqui você pode anexar documentos e aqui você pode incluir comentários. Então, a qualquer momento pode incluir algum comentário. Estou revisando. Pode postar aqui um documento. Aqui ele pode aprovar. Eu estou no fase. Aqui em cima ele mostra em que estágio está a revisão e validação e quem é o responsável. Aquilo que eu falei. Somente o responsável vai poder aprovar, no caso Paulo, ou os usuários que estão naqueles grupos que eu falei. No caso aqui de revisão e validação, eu coloquei aquelas 3 pessoas, né, o Alex, né, coloquei aqui, ó, nesse grupo aqui, o Lucas, o Alex e o Jorge. Então os 3 poderiam também entrar aqui e aprovar. Eu posso aprovar, aí ele vai passar para publicação, ou eu posso revisar. Então, faltou concluir os itens do checklist. Posto aqui o comentário e eu posso rejeitar. No que eu rejeito, ele voltou para o passo de execução, ainda assim está dentro do vencimento, né? E por isso que está verdinho. Se eu entrar aqui agora, no caso está com o mesmo responsável, né? Porque é aquilo que eu mostrei para vocês, mas ele poderia, no caso ele voltaria para quem é o responsável pela execução mesmo, né? E a pessoa receberia um e-mail de notificação. Aqui não. Ele também aqui, ó, ele fica documentado que foi reprovado, comentário que eu incluí, e automaticamente o sistema também documenta que foi reprovado. Tá? Então, em princípio, são essas funcionalidades que estão disponíveis. Minhas tarefas aqui em cima, que é o que eu estou inclusive vendo agora,
é aquela visão que ela filtra pelas atividades pela qual eu sou responsável. Então, no caso aqui são todas, né? Mas a ideia é que ele filtre e foque só no que você é responsável. Na lista de tarefas vão aparecer todas. Aqui eu tenho opções de filtro aqui, posso ver o que está próximo ao vencimento, posso ver só o que está em atraso. Aqui, ele mostrou só o que está em atraso. Posso ver só o que está finalizado, não tem nada, ou posso ver todos, ou posso ver em andamento, que é o padrão, tá? O que está no meio do processo. Aqui também eu posso fazer buscas, ó, ele diz aqui que você pode fazer busca por processo, por cliente e por área. Então eu quero, por exemplo, quero ver só o que tem do fiscal, dou um enter e ele me mostra só os processos da área fiscal, tá? Se eu apagar, ele volta e mostra novamente tudo, ok? Bom, em princípio é isso. Então eu vou passar aqui para vocês esse documento, vou passar o link para esse vídeo e aí você assiste e aí a gente pode marcar um horário para esclarecer as dúvidas, tá? O que é que falta ainda, o que vem pela frente ainda, aqui o dashboard, esse último aqui, que é o das obrigações, ainda não está disponível. Ainda não está disponível também o fluxo de alerta. O fluxo de notificação já está funcionando, já está enviando os e-mails, mas o fluxo de alerta, porque é para quando está em atraso, não está disponível ainda. Essa visão aqui já está disponível, né, que é a visão que mostra os passos e mostra o status atual e os status anteriores, porque agora eu voltei tudo para execução, mas senão ele mostraria como ele foi finalizado. E a visão de listagem, que é essa aqui, tá? A gente vai ter também a geração da agenda, que é a agenda que gera a agenda de forma automática, né? E vamos ter o último pacote, que seriam aquelas solicitações que vocês pediram lá no início, tá? Incluindo aquela etapa que ainda não está aqui. Vocês veem que ainda não está aqui a etapa de solicitar ao cliente os documentos, tá? Não está aqui porque isso vai ser feito aí no último pacote, tá legal? Bom, então por isso, por hoje é isso. Acabou ficando um pouquinho longo, mas eu acho que expliquei tudo aqui que precisava ser explicado nesse primeiro momento.